Boa noite, pessoal. Bem-vindos à live Portal Pet News. Vocês sabem que o nosso encontro é todas as quintas às 20 horas. Mas hoje nós temos uma live especial com um convidado muito bacana que vai falar sobre adoção responsável. Vou chamar o meu parceiro que já está na área, Red Dog Walker, Fernando Lopes e Werner Grau. Já entrou. Vou chamar primeiro o Red e já chamo o nosso convidado. Fala, parceirinho. Oiê, tudo bem aí? Tudo e você? Tudo bem, calor, né? Pelo amor, nem me fale. Vamos chamar esse convidado super especial, Werner Grau, que é advogado, protetor animal. Ele adora rugby e principalmente defende com unhas e dentes e muito amor os animais. Ele vai falar sobre adoção responsável. Legal, a Neri tá aí, ó. Oi, Neri, tudo bem aí? Pets Newspaper na área. Pets Newspaper, patrocinador do seu Minuto Pet. Isso aí, isso aí. Já chamei o Werner, vamos ver. Werner, eu queria agradecer em primeiro lugar. Eu sei que você, não sei se você está chegando de viagem, se você ainda está na viagem. Eu cheguei ontem. Mas foi muito importante você participar dessa live, porque o dele tá dando pau, né, Fê? Agora vê, voltou. Eu queria agradecer imensamente, porque você postou outro dia um desabafo, na realidade, a respeito de devolução de animais, quando a pessoa... Eu entendi que a pessoa adotou por impulso, vamos falar a verdade. E eu gostaria que você colocasse um pouco mais das suas ideias como protetor, defensor dos animais, idealizador do Pet Ponto, que é um app excelente para adoção, a respeito disso, adoção responsável. Bom, vamos lá. Primeiro, agradecer a vocês pela oportunidade da gente falar sobre esse tema, né? Eu de profissão, eu sou advogado, então, para mim, a proteção animal não é profissão, eu acho que é a minha missão aqui nessa passagem, né? E, de fato, eu postei algo meio em tom de desabafo, porque todo protetor passa por isso, né? A gente resgata, o pobrezinho vem numa situação, muitas vezes, muito ruim, leva um tempo para deixar o bichinho zerado, né? Saudável, já menos assustado com a estupidez humana, né? Pronto para uma adoção. E aí, quando você finalmente chega no momento da adoção, você não tira o bicho da rua, cuida dele para ele voltar a uma situação. E aí eu acho que aqui eu misturo, né, o advogado e o professor de direito ambiental com o protetor. Eu digo para os meus alunos que o sistema jurídico ele é feito de regras, normas e princípios, mas que acima dos princípios que estão postos na Constituição, a gente tem dois valores fundamentais que orientam a postura de todo e qualquer ser humano, né? Todo e qualquer ser humano que se preza tem que ter uma postura. Esses valores fundamentais são o direito à vida e o direito à dignidade. São dois valores que não se negocia. Por isso que eu não tenho a pena de morte, por exemplo, né? Então, quando a gente resgata o animal, o que nós damos a ele é primeiro tirar o risco de vida. Ele na rua está sob risco de vida constante. Segundo, nós damos a ele a oportunidade de ter dignidade, cuidando dele. E não à toa adote um focinho, que é o abrigo do qual eu sou um dos fundadores e mantenedores. A razão social dele é Casa de Passagem São Lázaro. Nós não queremos que nenhum bicho fique lá muito tempo, porque por mais que nós cuidemos, nós não somos a família. Quando lá atrás o lobo, o canídeo, decidiu que ele ia se aproximar do homem, e que aquela relação, que era uma relação utilitarista,
né? O homem nômade deixava o lobo seguir, segundo os registros históricos, né? Porque o lobo atacava e dava o alarme de grandes predadores, e para o lobo era bom porque ele pegava resto de comida, né? Aí o primeiro registro que tem do lobo começando a viver com o homem é já quando o homem deixa de ser nômade e se fixa, começa a fazer os silos, né? E isso é pelo menos século V a.C., que é quando a gente tem um lugar, um sítio arqueológico que se chama Hilly Flanks, que hoje é no Irã, né? A localização geográfica, que é o primeiro lugar que se encontra os fósseis de lobos com o DNA humano, que provavelmente era o lobo que comeu leite, tomou leite. Né? E isso leva os pesquisadores, os historiadores, a dizer, inclusive, que a fábula de Rômulo e Remo é provavelmente uma inversão, né? Eram as lobas que atacavam os grandes predadores que morriam e as mulheres que provavelmente davam leite para os lobinhos. Um negócio muito bonito, é uma relação muito bonita de dependência. Né? Esse lobo se tornou o cão e ele perdeu aquele impulso predatório, aquele impulso selvagem para se tornar um dependente. Né? Eu costumo dizer que Saint-Exupéry, no Pequeno Príncipe, não podia estar mais certo quando ele diz: és responsável por tudo aquilo que cativas. O ser humano é responsável pelo cão e pelo gato, né? Entre outros animais domésticos ou domesticados. Então essa relação, que é uma relação que deixa de ser utilitarista e ela se torna uma relação afetiva, ela não pode ter uma quebra no seu ciclo virtuoso. O que eu chamo de ciclo virtuoso? É a minha filha aí, a Bia. O Ru é ela. O ciclo virtuoso é o ciclo em que o animal sai da condição de rua, que ele é um rejeitado, um refúgio, né, da sociedade. O desenvolvimento, a evolução civilizatória, ela quebra essa relação de igualdade entre o homem e o cão, e aí torna o cão inadaptado. O que eu quero dizer com isso? A gente muda o ambiente em que o cão poderia viver como nós vivemos, né? Solto, livre, e a gente transforma esse ambiente em algo hostil. Então, o cão que está em situação de rua, ele está sob uma série de perigos. E para a sociedade, numa visão que é uma visão tacanha, limitada, a gente vê só o risco de transmissão de zoonose. Então, ele passa a ser um problema de saúde. E é também um problema ambiental. A doutrina moderna do direito ambiental, ela traz uma visão bonita, né, do artigo 225 da Constituição, que diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, para ressignificar, redefinir o que seriam esses todos, quem são os sujeitos desse direito, né, os titulares desse direito, para deixar de olhar pela teoria tradicional só o ser humano e olhar também por todos aqueles que integram o meio ambiente. Então tem toda uma base filosófica e doutrinária por trás do raciocínio que diz que este animal que está em situação de abandono, ele é sim uma vítima, ele é sim um excluído, um pária que tem que ser trazido de volta. E neste cenário eu tenho sido muito criticado porque eu digo que é exata e rigorosamente a mesma situação do ser humano em situação de rua. O ser humano em situação de rua, em situação de abandono, ele é também alguém que a sociedade expeliu, excluiu, porque ele não conseguiu se conformar, ele não conseguiu produzir, ele não conseguiu entrar no mercado e dentro do mercado se situar de maneira a ser alguém que tem direito à dignidade. O lado sórdido do modelo de sociedade que nós temos, isso aqui eu não estou fazendo nenhuma apologia a nenhum modelo, porque eu entendo que do extremo capitalista ao extremo socialista, o que se chama ali de comunismo, os dois sistemas são de exclusão em certa medida. Né? Você sempre exclui aquele que não se conforma. Não é à toa que os gregos já faziam, lá atrás, eles tinham lá o sistema do ostracismo. Né? Quem era condenado ao ostracismo tinha que se isolar da vida em sociedade. Então, eu trago, e aqui é uma teoria
Ana, Fernando, que eu estou muito em linha com o que diz o Instituto Abolicionista Animal, fundado pelo grande Heron Santana. O Instituto Abolicionista vê o animal tratado como um escravo ou como um refúgio, né? E é isso, não tem nenhum outro caminho para a gente dizer isso. Pessoas que se dedicam à causa animal, e eu faço sempre questão de citar o outro promotor de justiça, além do Heron, Laerte Levay, né, que faz um trabalho maravilhoso. A gente tem tanta gente fazendo um trabalho, e eu sempre cito alguém que hoje eu vou tentar pela primeira vez, não consigo citar o nome dela e não chorar, né? Nina Rosa, esse ser humano diferente, que me ensinou muito do que eu sei. E Dona Jane, que tinha lá o abrigo dela e cuidava de 600 cães, e eu pude ajudar durante um tempo. Estas pessoas, e esta teoria que essas pessoas ajudaram ou moveram a sociedade a criar, são as pessoas que eu digo que fazem o mundo girar na melhor direção. Essas pessoas, elas permitiram que nós tivéssemos hoje este entendimento, que é o entendimento de que o animal que é retirado da situação de rua, ele teve o resgate da oportunidade, da dignidade e da proteção à vida. Então ele não pode, a sociedade precisa se conscientizar disso, ele não pode ser adotado por alguém que não tenha a exata noção do que é a responsabilidade por uma vida. Sou pena de você quebrar esse sistema que vem para suprir uma ausência do Estado, uma omissão do Estado. O Estado é omisso em cuidar da gente, em cuidar dos animais, né? O controle do bicho de rua, assim como o controle da pessoa de rua, guardada a diferença que a pessoa tem o livre-arbítrio, e nós não reconhecemos isso ainda aos animais, chegaremos lá. David Hume, quando escreveu o Tratado da Natureza Humana, lá no século XVI e XVII, agora não me falha, ele não à toa ele já admitia a racionalidade animal, né? Quem me diz que as baleias não se comunicam não sabe o que está dizendo na minha leitura, e nós não podemos ser antropocêntricos ao ponto de não reconhecer aos outros uma coisa diferente. Aqui, Fernando, tem um cara, você que faz esse trabalho de igualdade, né? Porque quando você ensina um animal, eu acho terrível ter um adestramento, né? Acho bobo. Quando você ensina um animal a se comportar de acordo com o que a sociedade espera dele, você está contando para ele o seguinte: bonitão, você tem que se conformar aqui à regra do jogo, que não foi você que fez, infelizmente, e vamos lá seguir essa regra do jogo, né? Quando você ensina isso a ele, na minha leitura, você está fazendo o que um professor que eu tive na faculdade de Direito, tive a honra de ter algumas aulas com ele, o professor Gofredo da Silva Telly Júnior, o que ele dizia como o princípio central da filosofia dele de vida e do direito. Ele dizia o seguinte: não existe desordem. Desordem é o nome que você dá a algo que você não concorda ou algo que você não compreende. Então, eu entendo que não existe irracionalidade. Irracionalidade é o nome que você dá para uma racionalidade que é diferente da sua. Então, este sujeito de direitos, e que tem que ter os seus direitos reconhecidos, e agora os tribunais vêm começando a fazer isso, ele tem o direito de passar por esse processo e chegar na adoção de maneira qualificada. E aí a proteção animal, ela assume risco. Porque por mais que você entreviste, né, nós, lá no Adote um Focinho, nós somos chatésimos, nós já fomos ameaçados de processo por N potenciais adotantes. Teve um iluminado recentemente que foi lá, ele e a mulher levaram as filhas escolheram o cão. Só que o cão é um cão que acha que é canguru, esse cara. O negócio dele é pular qualquer coisa que ele veja. Então nós dissemos: olha, você precisa pôr tela no apartamento, porque senão esse cão corre risco de saltar. O apartamento é alto. Eu socorri, a Fê e a Bia, socorremos recentemente, aqui onde a gente mora, um gato que caiu do 25º andar. Quer dizer, é um negócio medonho. Um vizinho veio, nós estávamos ali na academia do prédio, como ele sabe, porque o cachorro dele eu chamo de meus semelhantes, né, os cães. Então o meu semelhante, de quem ele é tutor, não pode me ver que pula, né? Ele viu, falou: Werner, você que tem estômago, olha aqui. Aí você vê aquele bicho caído,
Então, quando o cara lá quis adotar, falou, bonitão, é o seguinte, você vai ter que pôr a tela. Ele se recusou. Esse apartamento está na família há 50 anos, várias crianças cresceram aqui, ninguém caiu. O apartamento é enorme, eu não posso pôr tela. Vi um monte de argumento de quem não quer fazer. Eu não dou. Não vou doar, ponto final. Aí nos chamou de um monte de coisa, ofendeu a Mônica e a Miriam, aquelas duas santas que ficam lá no abrigo o tempo inteiro. Quer dizer, um negócio totalmente distorcido. E aqui, então eu faço, eu exijo que faça a tela. Eu olho antes, quando a pessoa manda mensagem no nosso Instagram ou no Face, diz que quer adotar, a gente olha a gente pergunta o endereço, aí olha pelo Google Earth lá, se é fechada, se é casa, né? Como é que não é, se tem varanda no prédio. A gente tem todas essas preocupações, mas nada garante que aquele cara, que aquela pessoa que parecia perfeita para a sua adoção, na hora que você doa, ela vai te criar um problema. Nada garante que ela não vai te criar um grande problema. E neste momento é que surge o problema, e daí é que veio o meu desabafo. O sujeito adotou a Pandora. Se vocês olharem nas minhas páginas, nas minhas redes sociais, eu tenho uma foto eu com a Pandora no colo, um vídeo que eu fiz. Tem a foto e o vídeo. Eu vi. Porque a Pandora, com 5 meses, era um cachorro maravilhoso, como todo cachorro é. Mas ela era aquele cachorro que todo mundo quer adotar. O pelo bonitinho, porque isso é outra coisa, desculpe fazer mais um parênteses. O ser humano é um troço que não dá para acreditar, né? E eu adorei que outro dia eu recebi o cara dizendo assim, é uma conversa, o cara diz pro sujeito do abrigo: eu vi que você tem um Cocker Spaniel aí para doar, mas eu só quero se ele for puro. Eu quero um Cocker Spaniel puro. Cocker inglês, perdão. Quero um Cocker inglês puro. E o sujeito respondeu, uma vez eu fiz isso também com uma senhora que queria um Yorkshire, segundo ela. Era um chuveiro, não era o Yorkshire. E aí o sujeito responde para o cara que queria adotar o Cocker inglês. Ele diz, bom, tudo bem, me manda aqui a sua árvore genealógica e me mostra que você é inglês e é um inglês puro, que você não tem miscigenação. Porque o meu Cocker também só quer ser adotado por alguém que seja puro. Aí é o cara que vai lá no nosso abrigo e ele quer um pitbull. As pessoas que sabem que eu faço um trabalho que não é no Adote um Focinho, é lá no Canil Virtuals, com a Alejandra e com a Kelly, que eu faço um trabalho de resgate e ressocialização de pitbull de linha, cachorro que atacou o tutor e tal. Você quer me ver feliz é me dar um cachorro. O Fernando, tenho certeza que também passa por isso. Quer nos ver feliz é dar um cachorro, dizer que ele é bravo, para a gente provar o contrário, que não era bravo, ele estava com algum problema que você precisava ajudar ele a resolver. Como ele não sabe falar, sim, talvez ele tenha até latido o problema, né? Quase todo dia eu passo por isso. Pois é a nossa vida isso. Então lá no Virtuals tem gente que vai, o cara diz assim, não, eu quero um pitbull musculoso, tal. E você olha pro cara, você fala, ele quer na ponta da coleira, na outra ponta da coleira, o que ele não consegue ser. Ele vai treinar esse cachorro para atacar porque ele não tem coragem de agredir os outros, mas ele quer. E aí você sabe, você não só não doa, como você recomenda um psiquiatra para esse cara, né? E aí você vai filtrando, mas vai acontecer a falha. Vai acontecer. Ninguém vai passar por esta vida sem, em um momento, ter um problema com a adoção. E a gente teve um problema com a Pandora. O sujeito adotou a Pandora com 5 meses. Ele me volta 8 meses depois. A Pandora já não é um filhote, é um cão adulto. Ela já estava no limite do filhote. Ele me traz um cão adulto e diz o seguinte: eu morava numa casa, e aí ele mostra um vídeo na casa, e você percebe que ela ficava isolada num quintal. Tinha muito pouca atenção. E aí ele diz que como ele mudou, surgiu a oportunidade, a casa era de aluguel, e surgiu a oportunidade de comprar um apartamento. Então a Pandora não vai. E aí eu fico lembrando do meme que eu vi outro dia, que é um cachorro, né? A foto de um cachorro escrito assim: você já viu alguém doar o carro porque na casa nova não tem garagem? Eu vi isso hoje. Achei sensacional. Porque é isso. É isso, Ana. Então, assim, a pessoa que adota... Ó, o Rafa tá aí, o Rafa é um cara que a gente troca ideia toda hora. O sujeito que adota, essa pessoa tem que estar ciente de que ela leva com ela uma vida.
Uma vida. É uma vida, esse é o primeiro ponto. E que a obrigação que ela assume é de preservar esta vida de maneira digna. Então, os dois valores que o direito coloca lá no Olimpo, né, são os dois valores que não podem ser desrespeitados. Agora, como é que a gente faz para garantir isso? Como é que a gente faz para ter certeza? Então, de que vai ser adotado e não vai ser devolvido. Ou pior, né, Fernando? Quando me devolve, tá bom até. Porque quando não abandona, pior é aquele que abandona. Não, ele devolve para a rua, ele devolve para estacar. Ele leva numa autoestrada e solta lá, e aproveita um lugar que não tem câmera e solta lá. Entendeu? É no jogo do Banco Imobiliário, volte para o começo, né? Você volta, vai ter que resgatar de novo, vai ter que cuidar de novo, vai ter que ajudar o trauma. Então, é aquilo que eu falo. Só aproveitando aquele gancho que você falou de racionalidade e irracionalidade, eu tenho um discurso que eu sempre falo assim, que o cão não é irracional, ele tem uma racionalidade diferente. Isso. De tanto que eu convivo com eles. Então a racionalidade dele é muito mais lógica, na minha visão, e muito mais plena. Então, por isso que eu digo, ele tem uma racionalidade branca. Então, quando a gente fala de racionalidade, eu já conversei isso muitas vezes com o Luiz Scaleia. A gente faz um trabalho juntos, né, de resgate, etc. E eu falo para ele o seguinte: Luiz, nós precisamos chegar um dia num ponto, na adoção, que seja muito mais exigente que uma adoção de ser humano. Se eu quiser adotar um filho hoje, um garoto, pode ser um recém-nascido, pode ser um pré-adolescente, pode ser não sei. Eu estou estabelecido, eu tenho endereço fixo, eu tenho uma renda per capita, eu tenho... Bom, enfim, eu vou fazer lá um cadastro, não sei o quê. Se bobear, se eu der muita sorte, depois de 3 ou 4 anos eu vou conseguir adotar uma criança. Sim, entendeu? Então, assim, porque tem uma série de protocolos, uma série de exigências, uma série de coisas, vai vir gente na sua casa, vão futucar sua vida, vão fazer tudo isso. Agora, o cão, assim, nós estamos precisando desovar o cão. Então, vamos ver, a pessoa é bacana, é legal, gosta de cachorro, tá, não sei o que, faz aquela pesquisa média light, né, e vai embora. Então, eu converso muito isso com o Luiz, Werner, e a gente já discutiu isso várias vezes, quando ele se candidatou, e eu tenho 2 projetos aí que, se Deus quiser, vai rolar, justamente sobre isso. Adoção. Adotor, olha, você vai adotar um filhote? Ok. Você sabe o que é um filhote? Filhote, ele vai latir, ele vai morder, ele vai comer o pé da sua mesa, ele não vai conseguir ficar sozinho nas primeiras noites, ele vai isso. Então, assim, você sabe o que é? Então faz assim. Quer levar um adulto? Olha, adulto talvez seja mais fácil, porque ele não vai ter tanto assim do abandono. Mas assim, não seria de bate-volta. Mas o que acontece? É aquela coisa, é gostoso porque rende mais ou rende mais porque é gostoso? Mas, de qualquer maneira, você precisa... E o que o Luiz fala para mim, Fernando, eu não posso começar a ser muito exigente, senão em cada feira eu não consigo adoção de 3. Eu preciso, no mínimo, em cada feira que eu faço todo sábado, que saia no mínimo 10. Eu vou acompanhar? Vai, mas não vai ter tanto mecanismo, tanto recurso para acompanhar. Você sabe disso, velho. Entendeu? A gente não consegue. E aí acontece. Qual seria a solução? A minha maneira de enxergar. Você está adotando, mas você vai adotar temporariamente. Aí entra o Estado. Aí nós vamos procurar um suporte do Estado, vamos atrás vamos tentar fazer alguma coisa para quê? Para que as pessoas vão lá investigar, vão lá ver como é que o cachorro está a primeira semana, onde ele está dormindo, onde ele está comendo, o que é que está sendo feito, um adestrador indo lá no mínimo 2 vezes por semana, um agente, indo lá 2 vezes por semana para dar uma orientação para eles, xixi, cocô aqui está errado, olha, você pode fazer assim, você pode fazer essa... Então, assim, eu acho que falta um pouco disso para a gente criar uma situação mais legal para o cão. Daqui 30 dias, nossa, a pessoa não serve para isso. Pode trazer o cachorro de volta. Nos Estados Unidos é assim.
Eu participei com você, Red, vou dar a minha opinião. Eu participei com você de 3 ou 4 feiras de adoção, né? Sim, sim. Na segunda, que foram 35 animais adotados, né? E nós conseguimos. Eu achei estranho que uma senhora estava com um filho e 2 netos, 2 crianças, e as crianças loucas para arranjar um cachorro. E eles Sim. pegaram mais vira-latinha que tinha ali. Era um caramelinho que todo mundo quer. Lindo, vacinado, castrado, estava tudo em ordem. A mulher me pegou pelo braço e ela falou, moça, que raça que eu estou adotando? Olha, eu me segurei, até depois eu comentei com o Luiz, porque o Luiz estava, eu acho que ele escutou, então eu falei, se eu responder, o Luiz vai brigar comigo, e ela não vai levar o cachorro. Mas eu olhei para ela, eu falei assim, minha senhora, a senhora está levando a melhor raça do mundo, um cachorro que pode lhe ensinar o verdadeiro sentido do amor. É isso aí. É isso porque aí. eu fiquei indignada, porque o status de adotar um cachorro Isso. hoje em dia faz parte da sociedade. Isso. Outra coisa, adoção por impulso. Fulano adotou, aí eu também vou. É isso aí. Então, eu ainda, não sei, o Werner pode até me corrigir. O ser humano ainda enxerga, são poucos, mas enxerga o animal como um objeto, um sapato velho, uma roupa que não serve mais, e de repente ele não quer mais, ele joga fora, ou ele troca, ou ele descarta. Mas é assim. E é por isso que eu só vou dar esse parênteses, é por isso que eu falo. As pessoas, graças a Deus que o mundo está mudando, eu falo mundo, quando eu falo mundo, eu falo até o nosso país como referência, que a proteção animal está mais ativa, as leis estão vindo, hoje em dia todo mundo vira meio que protetor, filma ali com o celular, mas graças a Deus que as coisas estão mudando passo a passo. Eu acho que não vai mudar de um dia para o outro, né? Então, assim, só que o que eu acho, a minha opinião, e eu vejo isso, tanto que eu fiz isso, velho, na última feira, nas 2 últimas feiras que eu fiz com o Luiz, eu fui lá e falei, olha, você está adotando? Ótimo. Ah, mas eu estou preocupado com... Não tem problema. Segunda-feira, onde é que você mora? Segunda-feira eu vou lá, vou fazer uma consulta de graça para você. Eu vou falar onde você vai fazer isso. Jura que você vai fazer isso? Juro. Eu fiz isso com uma senhorinha que eu sabia que ela tinha condições de me pagar, mas eu vi a insegurança dela com as 2 netas que moravam com ela. Eu falei, isso aqui não vai dar certo. Se eu não for lá dar um pitaquezinho e dar um nortezinho, esse cachorro, semana que vem, ele está voltando para onde? Com certeza. Então, o que eu acho assim? Eu acho que falta uma situação para a gente poder transformar essa adoção numa coisa legal, numa coisa que dê certo. Como é que vai dar certo? Vai dar certo assim, por isso que eu falei lá atrás, que nem o ser humano. As pessoas os agentes vão vir na sua casa, vai ver se você vai ter condição de sustentar aquele garoto, vai puxar o seu DVC para ver se você não tem antecedente criminal, vai ver a sua renda, vai ver se sua mulher isso, vai ver se não tem... Você entendeu? Eu acho que o que falta é alguns mecanismos a mais para proporcionar essa adoção, que seja uma adoção que dê certo, porque se não houver isso, vai acontecer isso ad eterno. É a minha visão. A gente tem esse problema, e olha, tá aqui com a gente o Eduardo Adamec, que é amigo meu de infância, que outro dia, ele é médico, outro dia ele chegando no hospital para trabalhar, para dar plantão, ele achou uma pequenininha, a Cristal, guardou, foi fazer o plantão, deixou a Cristal tomando banho, depois ela ficou abrigada numa clínica. Quando ele acabou o plantão médico não é pouca coisa, e cuidando de gente que está com Covid, tá? É um cara dedicadíssimo. Ele foi lá, pegou a Cristal, aí levou no dia, dormiu lá na casa dele, no dia seguinte ele levou pra gente no Adote um Focinho. Cristal ficou com a gente agora, tá aí, foi adotada agora recentemente. Quer dizer, é história bacana. O que acontece aqui? Ah, e outra coisa, Fernando, puxa a orelha do Luiz Calé, que eu mando mensagem para ele, não me responde, tá? Feira, eu vou criar aqui polêmica. Eu não gosto de feira, Adote um Focinho não participa de feira.
Mônica, Miriam, Paulo e eu e Fernanda decidimos que não. Por quê? Porque na feira tem muito disso. Tem essa coisa da mãe com o filho, aí, pô, por impulso, vai lá e adota. Aí volta para casa e o pai diz, não, tem esse cachorro aqui e tal, e o pobrezinho ou volta para lá, já tá bom se voltar para lá, ou, pior, mas fica com o pai maltratando, que é uma desgraça, ou com alguém da casa maltratando, ou vai para a rua e aí é o fim do mundo. Então, a gente tem essa restrição. Do ponto de vista jurídico, vejam que interessante. Primeiro, o artigo 1263 do Código Civil, que tem uma redação toda cheia de floreio, né? Eu não entendo, o legislador adora escrever difícil, diz o seguinte, quem se assenhorar de coisa sem dono, para logo lhe adquire a propriedade. E bicho, exceção à jurisprudência que vem mudando, na lei, bicho ainda é coisa. E se você pegar 1441 a 1444 do Código Civil, trata do bicho que é usado para o abate, para alimentação, né? Que tem gente que come bicho. E aí é tratado como coisa. Então, tem vários cortes. O Supremo Tribunal Federal, quando julgou a história da rinha de galo, declarou inconstitucional a rinha, declarou, portanto, crime, porque a rinha submete a maus tratos. A Constituição diz que você não pode submeter o animal a maus tratos. Agora, o mesmo Supremo, na vaquejada, decidiu que, como pode acontecer a vaquejada sem dor para o animal, que eu não sei de onde eles tiraram essa ideia brilhante, e porque é uma manifestação cultural, aí ela poderia, desde que regulamentada. Então você vê que oscila a interpretação. O STJ tem uma decisão brilhante, recente, do ministro Luiz Salomão, que era uma briga, entre aspas, uma discussão entre um casal que se separou e eles tinham a cachorrinha, uma Yorkshire, a Mel, e eles discutiam a guarda da Mel. E a decisão diz o seguinte, ele diz isso, eu não posso considerar a Mel um sujeito, um titular de direito, porque ainda não avançamos tanto, ou seja, ele já está dizendo, por mim faria. Mas eu posso, por analogia, como ela é considerada um membro da família, e aqui é a família multiespécie, eu posso e devo, portanto, aplicar por analogia as regras para a guarda de filho menor. E aqui já é o suficiente para a gente ter um passo. Lógico que o ideal, Fernando, nós estamos falando aqui do pré e do pós-venda, para fazer aqui também uma analogia. Mais ou menos isso. A gente prepara o bicho, o produto, né, entre aspas, e quando ele vai embora, você tem que continuar olhando. Só que nós não temos braço suficiente. Lá no Adote um Focinho, a Mônica e a Miriam fazem um negócio que eu falo para elas, meninas, vocês vão descobrir o que tem no andar de cima do céu, porque a hora que vocês morrerem, vocês vão subir tão rápido que vão passar. Por que elas fazem? Elas ficam mantendo contato, vão visitar, fica procurando, quer saber. Mas é aí que eu te falo, aí que tem que entrar o Estado. Claro. É aí que tem que entrar o Estado, não é elas que tem que ir lá. Exato. Você está entendendo? Exato. Não é isso. O Estado tem que entrar aí. Ele tem que mandar os fiscais, os agentes lá, fazer uma vistoria na casa, ver se tem asepsia, se tem vacinação correta, ver se está de alimentação. É aí que entra o Estado. É essa a minha questão. Você entendeu? Concordo contigo. Então, agora, o Estado não faz isso nem com o ser humano, Fernando, e que é pior. Não faz nem com o ser humano. O que é pior, está aqui no chat, ó. Está aqui no chat. O Edu Adamex escreveu aqui, ó. Vou recuperar aqui. Werner, boa noite, meu amigo. Como médico, já vi caso de uma família adotante devolver o filho adotado, pois ele tinha uma doença. Então, o ser humano não consegue ter um mínimo de empatia com o seu igual. Pois é. Quer dizer, como é que vai ter um mínimo de empatia com o seu semelhante? Né? Porque nós somos irmãos destes bichos pelo fato de que temos o mesmo direito, que é o direito à vida e o direito à dignidade. O resto é direito secundário. Né? É direito secundário. Hoje eu li uma matéria dizendo que a lagosta e o caranguejo sentem dor. E aí é um estudo que, olha que bizarro, sabe o que o estudo conclui? Que o caranguejo e a lagosta não podem ser cozinhados vivos, para que não sentam dor. Não, é não comer. É simples assim.
Se eu Não, respeito... vá ser ou vegano ou vegetariano, não é Se isso? eu respeito este animal pelo fato de que ele tem o mesmo direito que eu, significa que eu não vou dar a ele um tratamento que eu não quero receber. Né? Tem aqui a Our Pet, app, colocando aqui Animal Friends, né? Quando nós criamos... Pet. Para quem está entrando na live agora, nós estamos com Werner Grau. Ele é advogado, protetor animal e falando sobre adoção responsável. Pois é. Aí eu penso uma coisa. Você que me explique, eu sempre peço para o advogado me explicar alguma coisa, né? Eu tenho advogado na família, então eu brinco, eu falo, eu não estou perguntando para o tio, não, estou perguntando para o advogado. Isso é importante. Isso é importante porque a opinião do tio pode ser diferente. O que acontece? Por exemplo, animal não é coisa, né? O deputado Ricardo Izar, nós fizemos uma live com ele, super bacana. Você acha que, por exemplo, essa conscientização pode vir através de uma lei? A lei, não. Eu acho que não. Ana, a lei, o que é? A lei é a reverberação de uma vontade social representada por aqueles caras que a gente elege e que eles só refletem o que a sociedade já quer. A conscientização, ela vem de um passo anterior. E eu tenho me batido muito nisso. Eu trabalho muito com um troço chamado ESG, né? Que virou um modelo de negócio. As pessoas falam, não, é sustentabilidade. Não tem nada disso. ESG é modelo de negócio. E eu trabalho com ESG muito com a variável S combinada com a variável A, né? Ambiente e a variável social. E aí eu digo, falei ontem dando aula para um grupo de alunos que a gente criou um curso de ESG, dizendo o seguinte, é muito bonito você falar em ESG e dizer mudança do clima. Claro que a gente tem que cuidar da mudança do clima. Mas numa relação ética com a sociedade, em que eu olho para o social e para o ambiental, num país com as mazelas que nós temos que começar pelo social. E chama-se educação. A conscientização vem da capacidade de compreender, de criar empatia e de relacionar. Quando o Fernando pega lá o cão que ele vai ensinar, ele cria imediatamente, e Fernando, você deve conhecer o Alejandro do Canil Virtuos, né, que é com quem eu trabalho lá nos meus pitbulls safados lá, meus sem vergonhas. O que vocês fazem? Inclusive, eu sou muito bom, se você quiser, você pode perguntar isso para o Alejandro. Você educa, eu vou lá e deseduco em 5 minutos, é só me levar lá. Tá? Você é o desadestrador, eu sei disso. Isso, eu sou a energia errada pro cão. Mas aí o que acontece? Eu infelizmente eu só sossego quando o cão e eu estamos na mesma situação de energia e ele tem que subir a dele. Então o que acontece? Quando você vai lá conversar com esse cão, ensinar ele, você assume uma postura que é uma postura de quem tem a consciência das limitações suas e dele, de maneira que vocês entram num estado de empatia. O nome disso é consciência. Então a conscientização, Ana, ela vem da capacidade de fazer esse exercício e nada mais. Então eu não acredito na lei como elemento de conscientização. Eu acredito na lei e aqui... Também não acredito. E aqui, se você lê Maquiavel, se você lê Nietzsche, se você lê Schopenhauer, eu estou com eles e acho que estou bem acompanhado, é gente que sabia pensar bem melhor do que eu. A lei existe para punir. A lei existe para dizer para a sociedade, essa é a linha limite, amigão. Passou não para conscientizar. Não para conscientizar. A conscientização vem antes. Eu tenho que estar consciente do limite para decidir se eu vou rompê-lo ou não. Então, eu não acredito na lei, mas eu acredito sim, e vamos pegar o Ricardo Izar como exemplo, que é um cara que abraçou a causa. Sim. Quando o Ricardo faz o barulho que ele faz lá com aqueles caras lá dos eleitos, que são formadores de opinião, ele indiretamente acaba criando conscientização. Porque a gente falar... De uma maneira ou de outra. A gente falar tem um alcance, ele tem um alcance maior que o nosso. Claro. O Luiz, o Scalea, quando ele fala, ele tem um alcance maior que o meu. A Luísa Mel tem um alcance maior. Né? Então,
Na questão lá dos pitches, o Desco faz um trabalho super bacana. Então, o que acontece? A gente tem que juntar cada vez mais essas vozes formadoras de opinião. E aí a gente vai ter o que a gente quer, que é a conscientização, né? Eu não sei quem falou aqui, a Gabi falou, amo a palavra empatia. Gabi, eu trabalho com as seguintes palavras: propósito. Qual o seu propósito? Por que você está aqui? Qual é a sua missão? Qual é o índice de empatia? E qual é o índice de dedicação que você está disposto a imprimir nisso? Se você não tiver um propósito muito bem esclarecido dentro de você, não souber qual é a sua missão, não cumpri-la com empatia, porque você quer que os outros te aceitem, não se impor a eles, e com uma dedicação que te permita ter resultados, vai dar errado. É simples assim. Então, quando eu vejo, por exemplo, vocês dois, Ana e Fernando, pô, vocês fazem um trabalho que é um trabalho de formiguinha, vocês vão lá, vocês estão o dia inteiro fazendo, vocês se dedicam, vocês fazem essas lives, vocês fazem o trabalho de notícia, vocês fazem o trabalho de conscientização. Pô, vocês conhecem muito bem a missão de vocês. Gente, não tem como dar errado. Quando eu me refiro a esse ser iluminado chamado Nina Rosa, é porque, para mim, eu encontrei a Nina Rosa, eu estava com a Tata, uma pitbull, que me jogaram na minha garagem com um mês de vida. Até hoje eu estou procurando quem fez isso para agradecer. Infelizmente, a Tata foi embora com 12 anos. Eu tenho ela aqui, ó. Eu vi. A Tata estava comigo num café, eu morava em Aldeia da Serra à época, e a Nina Rosa chegou e sentou na mesa do lado. E a Tata era super comportada, nunca rosnou com uma pessoa. Mas ela entrou num estado de excitação quando ela viu a Nina Rosa, ela precisava ir perto. E a hora que ela foi, ela imediatamente se acalmou, ela entrou no mesmo nível de energia que a Nina. A Nina pôs a mão nela, ela acalmou. E aí quando eu vi o rosto, eu falei, Deus do céu, é a Nina Rosa. E a gente teve 10 minutos de conversa. E esses 10 minutos me direcionaram. Então, ela é uma pessoa que tem uma noção tão grande do propósito de vida dela e da missão dela, e é de uma dedicação tão maravilhosa e de uma empatia única, é lógico que deu certo. Né? Então, voltando para o nosso ponto, e aqui eu vou retomar de onde o Fernando fez o comentário. Fernando, é o pré-venda e o pós-venda, né? Fazendo analogia. Eu concordo contigo, o Estado não consegue fazer o pré-venda, pelo menos o pós-venda ele podia ajudar. Em alguns municípios já faz isso. Eu sei. Então, eu acho que o nosso trabalho aqui é também um trabalho, né? E esse é o desafio que eu faço para o pessoal da proteção animal, que está aqui com a gente, que eventualmente venha a ver depois essa nossa conversa. Eu acho que uma das missões que nós temos é a missão de tentar sempre contribuir e conscientizar o Estado. De alguma maneira, exatamente. De alguma maneira, concordo com você. Agora, eu queria perguntar uma coisa. O app Pet Ponto, para quem está chegando agora, o Werner Grau, falando um pouquinho sobre adoção responsável. O app Pet Ponto, a gente teve o prazer, né, de ser convidado, estar lá no lançamento, a gente ficou muito feliz. E nós é que ficamos felizes de vocês terem ido. Imagina, o resultado, ele está sendo exatamente aquilo que vocês imaginavam, porque todo mundo hoje anda com um celularzinho na mão. Ou um tablet, ou um computador, seja o que for. Mas o celular é aquele companheiro diário. A pessoa acorda, ela não dá nem bom dia para o companheiro, ela já vai ver as notícias, o WhatsApp e assim vai. De repente, surge esse app incentivando a adoção. Está dando certo? A Sabrina Borges está perguntando qual é o tema da live. Adoção responsável, Sabrina. Olha, bem-vinda, Sabrina. Ana, olha, primeiro, deixa eu fazer um esclarecimento. O Pet Ponto, eu não sou o criador dele, eu sou o conselheiro do Pet Ponto. Conselheiro, mas está dentro, né? 100%, entrei nesse projeto de cabeça, faz parte da minha missão, então eu estou dentro. Fechou os olhos e mergulhou.
O Pet Ponto surge de uma união feliz, porque o Leandro, que teve a ideia, encontra o Alexandre, que é um empresário investidor, que puxa a Fê, a Fernanda, que tem a cabeça... Eu brinco que a Fernanda é o geniozinho que transforma o que você diz em algoritmo e bota aqui dentro, né, do celular. Então, junta essas pessoas, aí vem também o Bruno, que é um cara super forte aí o Padred, de fazer eventos, fazer as coisas reverberarem. Vem o Luiz, que é um outro cara que tem uma cabeça para fazer as coisas, porque você tem que ter organização, né? Não adianta ter vontade, tem que ter gestão e tal. Vem o Zuca, né, que também abraça o projeto. Então eles têm um grupo aí de sócios com competências diferentes, e eu sou o cara que tem o olhar de proteção animal. Né? Eu olho para o Pet Ponto pensando, o Pet Ponto é um aplicativo que gera o resultado, ou seja, a gente otimiza as adoções, e adoções responsáveis, adequadas, e a minha resposta para você é sim, vem gerando um resultado muito bacana, dentro do que a gente projetou e esperou, que é o resultado de trazer cada vez mais, e aí eu convido todo mundo que é da proteção animal, baixa o aplicativo Pet Ponto. Você é protetor, seja protetor independente, seja integrante de uma entidade constituída, regularizada ou não, você vai lá no Pet Ponto, sobe os seus bichinhos, faz uma foto bonitona deles, bota eles lá, preenche o cadastro, e o Pet Ponto eu brinco que é o Tinder, né, dos bichos. Porque alguém vai entrar para adotar, vai preencher o mesmo cadastro, a gente faz o match, e por geolocalização a gente conta para vocês qual é o bicho que deu match que está mais próximo de você. E a gente sai do circuito. Isso é muito importante, porque o protetor ele diz, mas peraí, eu vou perder o controle da adoção? Não, é você que vai fazer. Eu vou dizer para aquele adotante, potencial adotante, que o seu animal anunciado faz o match com ele, e se ele quiser ele vai te procurar, eu vou dar o contato. E a gente não participa da adoção. A gente fica feliz quando contam pra gente, fiz a adoção, deu certo. É isso aí, Sabrina, baixa na Play Store. Baixa no Play Store. E aí o que acontece? Vamos pensar aqui com cabeça de negócios. Eu falo isso muito, muito nas minhas aulas sobre ESG. Cada pessoa, isso se aplica para cada bicho, eu vou explicar por quê. Cada pessoa que está na rua é uma pessoa que foi expelida pela sociedade porque não conseguiu se adaptar. Essa pessoa, para o mercado, ele é um consumidor que se perdeu. Essa pessoa, tendo um emprego, ganhando dinheiro e consumindo, é tudo que o mercado quer. E que a sociedade quer, seja uma sociedade tipicamente capitalista, seja uma sociedade socialista. Você insere a pessoa no mercado, tá? No que faz a roda girar. A verdade é esta. Muito bem. Tem 40 milhões, essa é uma estimativa de estudos que a gente acessou, 40 milhões de animais na rua. Esse animal, ele vive do expurgo, do rejeito. Na hora que você adota, ele se transforma num consumidor. Opa! Então, para o mercado é importante que isso aconteça. Também é, claro. Claro, o mercado pet é um dos mercados que mais cresce no mundo. Mais cresce? É o que eu falo, ainda estamos engatinhando. Imagine quando começar a crescer realmente. Eu dou para este cão, para este gato, para este animal, eu devolvo, eu tiro o risco de vida que ele sofria na rua, dou dignidade e ele se torna um motor de fazer gerar a economia. Quer dizer, é muito bacana do ponto de vista de negócios, porque nós não podemos ser, e aqui eu digo isso sempre, tem muita gente que me procura e fala, pô, o Adote um Focinho é tão bacana, funciona tão bem. Eu digo, gente, o Adote um Focinho funciona bem, porque tem a Miriam e a Mônica que vão lá todo dia, uma delas está lá. Segundo, tem uma equipe que está com a gente há anos. As meninas lideradas pela Rose, a gente confia, eu confiaria minha filha a elas. E terceiro, tem gente que nos doa e tem gente que põe dinheiro naquilo. Sim. Então, não adianta achar... tem gente que fala, mas se eu montar uma ONG, o Estado vai me dar dinheiro. Ao contrário, ele vai te fiscalizar e te incomodar. Né? Vai dizer que você precisa melhorar isso, melhorar aquilo, vai te gerar custo. Então, para a gente dar sustentabilidade econômica, de maneira a que isso se torne um mercado virtuoso,
é a gente fazer o seguinte: eu preciso que a sociedade e o mercado enxerguem aquele animal como alguém que a gente quer trazer para dentro e não manter fora. E aí vem o investimento nisso. E é nessa hora, Fernando, que talvez o Estado passe a se mexer. Né? Lá no Adote um Focinho, como em muitos abrigos, a gente não cobra nada do adotante. Porque é uma decisão nossa. Né? A gente cuida e quando alguém vem adotar, nós estamos acreditando, a gente acredita que esse animal vai receber uma vida melhor. Então eu não vou cobrar. Perfeito. Tem outros que cobram uma taxa para sobreviver. Eu respeito. Eu não estou criticando. Agora, no momento em que o Estado perceber que se ele cuidar do animal e depois a hora que ele doar, que alguém for adotar o animal, se ele cobrar uma taxa, ele consegue pagar ali o custo dele e jogar isso dentro de uma política pública e levar isso como, e aí cada um tem a moeda que melhor lhe agrada, né? O político vai usar isso para ganhar voto. A hora que eles perceberem isso, talvez eles nos ajudem, Fernando. Não, e eu digo mais, eu te digo até mais. Eu comentei isso na live com 2 deputados, comentei também com o Ricardo Izar e falei com o Doraldino Júnior, deputado lá de Minas Gerais. Talvez isso, na hora que o Estado começar a se conscientizar disso, a iniciativa privada também pode entrar nisso, sendo isentada de impostos, entendeu? Não estamos falando de uma empresinha pequena, estamos falando de uma multi-empresa, porque assim, o governo pode incentivar essas empresas a ter um desconto, a ter alguma coisa. Pô, Lei Rouanet, nós sabemos quanto que virou essa Lei Rouanet, que bagunça que fizeram com ela, eu não estou aqui para falar disso, nem é o caso, mas assim, isso vai ser em prol justamente de defender os animaizinhos. Você vai falar, Fernando, é fácil? Claro que não é fácil, mas alguém tem que dar o primeiro passo, alguém tem que pegar uma estatal e falar, escuta, é o seguinte, agora é o seguinte, nós não vamos te taxar isso aqui de imposto, nós vamos te obrigar a você dispor desse capital em prol da proteção para fazer isso, para castração, para castramóvel, para lares temporários, para ajudar protetores independentes, enfim, eu acho que falta isso. Aí o Estado vai olhar e vai falar, opa, esse filãozinho é bom. E, Fernando, entendeu? Olha que coisa interessante. Deixa eu fazer um comentário para vocês. Nós estamos internacionais nessa live, tá? A Aline, que acabou de entrar. Aline, beijão para você, querida. A Aline mora em Londres, é uma amigona. Olha só, aliás, tem muita gente aqui que eu gosto muito, né? Tá aí o João Fernandes, tá aí a Kelly, tá o Alejandro, tá o Adamec, que eu já falei, tá tanta gente que eu gosto tanto. Olha só, Fernando, olha que bacana. Em direito tributário, ou seja, na relação do Estado com o mercado, você tem 2 tipos interessantes de mecanismo. Um é o incentivo fiscal, Lei Rouanet. Você pega ali, ou eu reduzo seu tributo, seu ICMS, seu ISS e tal, ou eu tenho uma segunda medida, ou eu te dou um incentivo via lei de incentivo. Isso é o incentivo fiscal. Depois você tem, são as medidas de incentivo. Tem uma outra que a gente chama de normas tributárias de indução, que é eu induzir o capital de investimento àquilo que eu quero que ele invista. Tá? Então, por exemplo, tem determinados ramos de negócio que eles interagem diretamente com a fauna urbana. Né? Uhum. Então, e tem determinados caminhos que também vão. Então, por exemplo, já teve município que fez o seguinte: quem adotar um cão e prestar contas, etc., tem redução de IPTU. Pronto, você estimulou. Tem outros municípios que fazem o seguinte, que quem participar, empresas que podem participar com doações para os zoonoses, tem também redução de ISS ou de IPTU. ICMS. Nós estamos ainda no incentivo. O ICMS o Estado poderia fazer. O que eu penso e que eu prometi para mim mesmo, que depois do projeto aí do Pet Ponto, do aplicativo, é o que eu vou pensar agora, é o seguinte: como é que eu crio uma proposta de tributo de indução para esse mercado? Para o mercado, vamos chamar assim, de tirar bicho da rua.
Porque é uma coisa que no momento em que você cria uma lógica financeira, como você bem disse, o Estado olha, cresce o olho e fala, peraí, eu vou regular Exato. isso. Eu vou regular Exato. isso, né? É a questão do jogo do bicho. Por que o jogo do bicho é proibido? O governo não quer concorrente. É bem isso. É bem isso mesmo. Na hora que a gente cria, eu se jogasse, nunca joguei no jogo de bicho, mas se jogasse, Também eu ia não. jogar no cachorro, Também. não tenho a menor dúvida. Também não. Toda vez que a gente cria um mecanismo que põe de mãos dadas a sociedade e o mercado, o Estado vem para trabalhar junto. Então, É isso aí. quando a gente volta para o nosso tema, né, para adoção responsável, o que a gente tem para tentar evitar o risco é um termo de adoção que tem uma cláusula que me permite retomar o animal, que me permite visitar a qualquer momento sem aviso prévio. Uhum. Eu peguei vários termos de adoção de várias entidades e aí usei o fato de eu ser advogado para fazer uma revisão e fiz o nosso lá do Adote um Focinho, que evidentemente está lá disponível para quem quiser ver. No PetPonto a gente tem lá um termo de adoção que a gente sugere. Por quê? Porque você tem que ter algum controle durante algum tempo. A gente tem adoções que são maravilhosas. Eu doei uma vez a Nina. A Nina, infelizmente, foi embora recentemente. Uma amiga minha, a Amanda, adotou a Nina. Aí a Amanda foi morar em Nova York, levou a Nina. E eu recebia notícias da Nina mensalmente. Eu não precisava nem pedir. A Nina tinha uma vida de rainha. E é isso que nós queremos para todos os animais que a gente doa. Que eles tenham uma vida absolutamente perfeita. É isso que nós buscamos. E para isso, nós temos que fazer, até que o Estado resolva fazer o papel dele, tanto antes como depois, né? O pré e o pós-venda, nós temos que fazer aí um esforço conjunto. E eu quero dizer para vocês o seguinte, para mim, o ser humano Werner está nessa passagem aqui, eu acredito que a gente faz várias. Nessa eu vim para devolver um pouco tudo que esses animais me dão, né? A Tata, o Bozó, que foi o meu primeiro, o Xangre, esses bichos, a Tatanka, essa coisa da raça, Ana. A Tatanka, uma vira-lata que me veio a mãe, a Naomi, uma vira-lata pretinha e branca, normal, e a Tatanka, ela tinha uma característica rara, ela tinha 3 cores. Ela era branca, cinza e preta. E um cão de 50 quilos, enorme. A gente andava com ela na rua, as pessoas iam, nossa, que cão diferente. Dizia, é uma raça que eu trouxe da África, estou introduzindo no Brasil. Como é que chama? Vira-lata. Chama vira-lata isso aqui. Vira-lata puro. Tem pedigree de vira-lata essa cachorra. Ela tem 208 raças misturadas e nenhuma ao mesmo tempo. Então, até nós somos vira-latas. Quem não é? Eu me autodenomino vira-lata quando as pessoas me perguntam. Eles falam assim, tem um monte de coisa lá para trás. Fala assim, mas qual a sua ascendência? Eu falo, é tanta coisa que já não é nenhuma. Eu sou o que eu sou. Então, para mim, é um prazer monstruoso saber que quando eu desenvolvo e tento cumprir essa missão que me trouxe para esse plano, tem gente como vocês fazendo esse trabalho também. Gente que está aqui também, né? Eu vi um monte de gente que entrou que é da proteção animal. Eu vou destacar a Kelly e o Alejandro, né, que eu faço esse trabalho com eles lá no Virtuals, que é um pessoal que faz o mesmo trabalho que você faz, né, Fernando, que você faz, Ana, que é um trabalho de tentar mostrar, entre outras coisas, que quando você anda na rua, tem gente que você olha e fala, pô, essa pessoa é perigosa. É muito músculo junto, né? Vamos torcer para ter muito cérebro também. O cão é a mesma coisa, né? E aqui eu queria, acho que a mensagem mais importante que eu tenho. O Pitbull, o Bull Terrier, o Staffordshire e agora virou uma febre, né, o American Bully, que é um tonto, né, eu adoro. Esses cães todos, eles não são diferentes dos outros. Eles precisam ter a oportunidade de gastar a energia que eles têm, que é muito grande. Sim. E é o quanto basta. Lá no lançamento do PetPonto, vocês conheceram o Thiago. O Thiago acho que é a história mais engraçada que eu vivi na proteção animal.
recebo, alguém me mandou um post do Facebook de um terceiro com a foto do Thiago sem um pelo no corpo, todo destruído. A Kelly talvez até consiga pôr aqui. E aí eu li, Jardim São Paulo, rua tal. Falei, eu vou lá para o Jardim São Paulo, zona norte aqui de São Paulo. Falei, eu vou lá buscar o Thiago. Aí eu mandei para a Kelly, ela falou, Werner, você não lê, né? Jardim São Paulo em Recife. Falei, Deus do céu, e agora? Aí a Kelly correu atrás, achou lá um veterinário, ela e o Alejandro acharam alguém que fosse buscar o Thiago, acharam um veterinário, levaram para o veterinário. Eu falei, bom, fácil. O veterinário dá uma estabilizada nele, coloca no avião, eu pago o voo, pego ele aqui. Não tem condição de pôr no avião, ele não tem condição de vir no avião. Falei, Deus do céu, e agora? Aí o Alejandro, né, as coisas que só quem tem uma paixão monstruosa faz. O Alejandro me diz, eu tenho um amigo que tem um daqueles caminhãozinhos pequenininhos, o VUC. Nós vamos lá dirigindo. O Alejandro era argentino, né? Eu falei, você não entendeu, Alejandro, Recife não é Buenos Aires. Não está 3 horas daqui. Ele falou, não, eu sei onde é Recife. Foram 5.200 quilômetros dirigindo. Na volta, pararam para dar uma descansada num hotelzinho de estrada, foram mandados embora porque o Thiago comeu o Thiago comeu o colchão do quarto. E aí fez uma algazarra qualquer lá, perceberam, mandaram eles embora. Bom, o Thiago veio para cá, vocês conheceram no lançamento da Pet Ponto. A Kelly identificou uma doença que ele tem, um troço autoimune qualquer, ela já me explicou 100 vezes, eu não entendo, ou eu não guardo, porque para mim o Thiago é um ser semelhante meu que a gente se conhece várias vidas e nos reencontramos aqui. O dia que eu vi o Thiago pela primeira vez, eu me apaixonei por ele. Eu não tenho coragem de doar o Thiago, me falta coragem para adotar o Thiago. A pessoa precisa me convencer que ela adotaria minha filha, né? E a gente vê que o nosso trabalho de formiguinha, ele frutifica. Sim. Quando eu vou lá no Virtuals e vejo o Thiago, é um negócio maravilhoso. Entrou um amigo meu aí, o André Famar. Obrigado, Famar, você está aqui com a gente. E o Renatão também. Eu queria até aproveitar para contar para vocês o seguinte. O Canil Virtuals vai ter que sair do imóvel que está. O proprietário pediu o imóvel e não aceitou de jeito nenhum. E nos deu um prazo muito curto. Então nós estamos fazendo uma campanha para pedir que as pessoas ajudem com doações para a gente conseguir terminar de construir as baias que nós estamos fazendo num outro lugar muito maior, onde eles vão ter muito mais espaço, que era o lugar onde a Kelly, o Alejandro e as meninas, as minhas afilhadas, elas, a Valentina e a Guadalupe, eles moram. Eles vão levar para dentro da casa deles o trabalho aqui, né? O trabalho que eles faziam lá. Isso é um estresse. Mas, além disso, tem essa questão. Então, nós tivemos um custo monstruoso lá. E quem me segue vai ver que eu vou pôr nas redes sociais, eu vou pedir ajuda. Legal. Marca a gente, eu faço matéria. Marca a gente. Eu agradeço. Marca a gente. Matéria. Marco e agradeço, porque falta uma grana para terminar. Não vou nem dizer quanto é aqui. Não é brincadeira. Mas é o que nós temos, né? Eu vou perguntar uma coisa para você. Eu perguntei isso para a Fernanda, o que os animais ensinaram para ela, né? E você estava atrás, você até se emocionou. Mas para você, eu vou perguntar diferente. Porque já são 8, 9 horas, você está cansado, não sei quantas horas de voo. E eu queria perguntar uma coisa muito importante. Nesses anos todos, sempre convivendo com animais, uma família multiespécie, que eu acho que hoje em dia é a família mais importante que nós temos, é a família multiespécie. Porque nós passamos para os nossos filhos todo esse cuidado, toda essa educação, que já deveria ser vinda de um lar e não precisaria levar para uma escola para poder as crianças se conscientizarem que animal também sente fome, frio, medo, etc, etc, etc. Valeu? Tá valendo? Você faria tudo, mas tudo de novo? E não vale chorar, hein? Porque senão eu também choro aqui. O Fernando também.
Olha, Ana, como eu disse, eu acho que a minha missão nessa passagem, eu costumo dizer que eu me defino por 4 coisas. Eu sou pai da minha filha, antes de mais nada, né? Um dia um amigo meu me perguntou como é que ele não tem filhos, ele perguntou como é que é ter filhos. Eu falei, escuta, você mataria pela sua mãe? Ele disse, mataria. Eu falei, então, pela minha filha eu morreria, se precisar eu morro sorrindo, se for pro bem dela. Então, primeira coisa, eu sou pai da Bia. Isso me define na vida como pessoa. Segundo, eu sou irmão desses bichos que nunca me abandonaram. Eu, eu tenho esse vínculo como uma segunda força. A minha terceira força, quem me conhece sabe disso, é o esporte. Eu joguei rugby a vida inteira e lá eu aprendi valores, que são os valores que eu carrego no criar minha filha, na proteção animal, na profissão, na advocacia. E em quarto lugar, eu sou o Werner, advogado, que tem um tesão monstruoso pelo que faz. Eu tenho 31 anos no escritório, qual hoje sou sócio no Pinheiro Neto, e eu tenho ali eu vibro. Hoje eu fui para lá, estamos voltando agora no fim da pandemia, eu vibro. Mas, respondendo a sua pergunta, lógico que valeu a pena, e eu não só faria tudo de novo, como eu gostaria de ter aprendido antes. Eu tive uma cachorra, a Kim Bessinger, a Lesma. Lesma porque ela era muito preguiçosa. Eu peguei uma dálmata na rua, eu morava num apartamento, já tinha um vira-latão, o Bozó. O Bozó ficou comigo dos meus 6 aos meus 25 anos, viveu quase 19 anos. Eu não tenho lembrança da minha adolescência sem o Bozó. E aí eu pus a Amy, que era a mãe da Kim, né? Eu peguei, e ela estava prenha já. Aí eu descobri isso uns dias depois, né? Porque ela comia demais. E aí ela teve 6 filhotes. Eu doei os 6. Um deles, um amigo meu pediu para ele levar para dar de presente para a namorada. E aí, depois de 2 semanas, 3, a mãe da namorada me liga e diz, olha, você pode pegar de volta, ela não se adaptou aqui. Chegou lá, o que aconteceu? Essa cachorra só ficava nas patas da frente, arrastava a bundinha, e a mulher não queria era cuidar, este imbecil, que eu espero que esteja ardendo nas chamas do inferno. E a cachorra estava numa despensa presa, assim, uma coisa horrorosa. Uma pessoa numa casa gigantesca, no Morumbi, incapaz de cuidar de um cachorro. Eu tento lembrar o nome dessa ex-namorada desse meu amigo, eu preciso perguntar para ele, que aí eu diria que adoraria expor essas pessoas. Bom, aí eu peguei a Kim. A Kim, ela era de vidro, tinha uma fragilidade enorme. Aí eu levei num cara que trabalhou muito tempo no zoológico Cotia, tal, que era um cara que então já viu de tudo. Esse cara bateu o olho e falou, isso é uma doença muito rara, ela não absorve cálcio, ela não pode tomar leite e ela vai ficar em pé à base de anabolizante. Caiu. Você vai ter que... o Fernando caiu. Você vai ter que dar anabolizante para ela e vai ter que dar injeção de B12, de assim, de anão. Morávamos, eu e minha irmã, a gente fez um trabalho assim, de formiguinha com ela, ela ficava numa banheira, porque ela não podia bater nenhuma quina que ela podia se quebrar. Fazia fisioterapia nas perninhas dela, que um veterinário ensinou tal. Bom, aqui, como todos os outros filhos... Aí, o Henrique tá aí, foi pra ex-namorada desse cara que acabou de entrar, que eu dei aqui. E depois a mulher me devolveu. Depois ele põe aqui o nome dela. E aí, a Kim era dálmata. Todos os filhotes eram dálmata. A fêmea, a mãe, era uma dálmata pura, provavelmente, tinha cruzado com dálmata puro. Porque nasceu branquinho e depois ficou pintadinho. Só que ela ficou com as perninhas de um dachshund, de um salsichinha, ficou baixinha. Então eu brincava que era meu dálmata bonsai. Essa cachorra, no fim da vida, ela teve bicheira. Eu já morava em Aldeia da Serra e ela pegou uma bicheira. Hoje tem bicheira, se não tiver luva, eu pego com a mão mesmo e não estou nem aí. Na época eu ainda não tinha essa... Olha o Fernando de volta aí. Nessa época eu não tinha ainda essa consciência da entrega que eu tenho que ter pelos bichos. Então a Kim, tadinha, ela, até que eu entendesse que ela não estava bem e levasse numa veterinária, eu acho que ela sofreu um pouco. Então, com certeza. Eu tenho hoje como um mote de vida, eu tenho isso. Enquanto eu tiver forças, enquanto eu tiver
capacidade, eu vou inclusive exceder a minha capacidade financeira. Eu hoje tenho dívida por conta disso. Mas eu vou buscar e eu vou cuidar. Ontem, uma pessoa que eu não sei quem é, me mandou uma mensagem, falou, eu nem sei de onde eu te conheço, provavelmente por alguém que tem coisa de cão que você também tem, tal, blá, blá. O fato é que eu resgatei uma cachorra e minhas outras não aceitam, e estão brigando, isso, aquilo, blá, blá. Eu nem leio até o fim, eu já mando, cadê o bicho? Ah, tá em tal lugar. Falei, tá aqui meu WhatsApp, me manda, vamos conversar. Passei o dia correndo atrás, achei uma vaga, ela vai me trazer amanhã. Eu não tenho condição de gastar mais um centavo com o cachorro, estou endividado, mas dane-se, eu vou fazer e ponto final. Eu vou primeiro salvar a cachorra. Então, sim, eu faria de novo. Eu faria de novo e eu faria de novo, talvez mais, se eu fosse capaz. Eu acho que eu fiz quase tudo que eu seria capaz. Mas eu tentaria fazer mais. Cezinha, que bom que você está aqui. Beijo, bonitão. Cezinha é dono do... Dono não, vai. Cezinha é um dos caras que manda lá num bar que chama Aqui a Hora, ali perto da Juscelino Kubitschek. É um bar que tem referências à cultura maori da Nova Zelândia, um negócio muito bacana. Vale a pena conhecer o Aqui a Hora, hein? Fernando, esse bate-papo, o que você tirou sobre adoção responsável? É o que a gente fala todo dia, toda hora. E eu falo isso mais ainda. Esses bate-papos, eles têm que existir mais, entendeu? Aqui não existe pessoas demagogas, existem pessoas que fazem, né? Então, assim, se puder, salve um. Eu falo isso todo dia, toda hora. Se puder, não dá para salvar dois, tá bom, salva um. Mas cuide de um. Se a gente conseguir colocar isso, quando eu lancei o negócio da cartilha, Ana, que você veio comigo, a cartilha PET, a gente conseguir conscientizar as pessoas de que se você puder, cada habitante puder salvar um animal, um gato... 1 para 5, Fernando. 1 para 5. 40 milhões na rua, 220 milhões de habitantes. É 1 para 5. Acabou, exatamente. Aí que eu ia chegar, entendeu? Então, salve um. E eu te falo mais, Werner. Assim, esse conceito precisa vir para o Brasil também. Você não pode ter o cachorro na sua casa, você não pode não sei o quê. Adote um animal fora do abrigo, adote ele. Você pode ir lá visitá-lo, você, olha, eu não tenho condição de trazer ele para minha casa, não tem problema. Você vai lá, adota, você vai honrar com as rações, com os procedimentos médicos, vai pagar as coisinhas, não tem problema. Essa é uma outra consciência também que eu falo muito. Ah, mas eu moro num cubículo de 30 metros quadrados, eu tenho condição, mas eu não vou mudar. Então, procure adote um cachorrinho lá na ONG, ajude ele, o animal, o gato. Então, salve um, exatamente, salve um. Meu filho fez um trabalho agora, Werner, no Mackenzie, ele foi escolhido, e foi muito automático, sobre proteção animal, na mostra de conhecimento. E a coisa está perpetuando. Nós fizemos lá um negócio, o Luiz Calé também teve presente, e ele desenvolveu isso. E assim, e o que ele fala, e as coisas, ele me ouve falar, ele vai comigo nos lugares, ele faz algumas coisas comigo. Então, assim, eu estou conscientizando ele no automático, mas ele também já está dando outros pulos, entendeu? Para fazer outras coisas. Então, assim, ele tem 11 anos de idade. Então, é isso que eu falo. Voz a gente tem, a gente procura, às vezes, vozes mais altas, como você falou, para poder ajudar nisso, mas eu vou falar isso até morrer. Salve um. Fernando, olha que bacana, você falou dos Estados Unidos. Minha filha morou na Califórnia e em São Francisco. Em São Francisco tem uma rua que tem a SPCA, que é gigantesca, uma outra entidade também do poder público, e no canto tem ali um casarão que uma mulher que era cabeleireira de artistas pediu ajuda, e artistas, gente famosa, ajudou com grana, e ela montou o Muttville. Muttville é um abrigo que só pega bicho, cão e gato com mais de 9 anos. Isso. Então é uma casa e tem lá o espaço, você entra lá e tem os bichos. A minha filha era voluntária, ela ia lá, sempre que ela podia, ela ia pelo menos 2 vezes por semana, cuidar dos bichos. Aí eu fui do lado,
na SPCA e tinha lá uma ala dos grandões. E eu tinha um American Bully gigante, que esse cachorro deve ter dado anabolizante para ele, o bicho pesava 90 quilos. O Tiger. E eu ia lá escondido e me cadastrei. E aí é bacana, né? Porque para passear com o Tiger você tinha que ter no mínimo 100 quilos. Eu estava com mais de 100 quilos na época. Eu ia lá e pegava o Tiger para passear com ele. E aí era assim, o passeio, você tem que fazer o caminho que eles mandam, tem toda uma regra. E aí acabava o passeio, até ele ir para o próximo passeio, às vezes demorava 1 hora e meia. Minha filha estava na faculdade, quando eu ia visitá-la, eu ia para lá e ficava com ele. Ficava cuidando dele, ficava brincando com ele. Quer dizer, eu não consigo ter, porque o meu espaço não dá, porque eu viajo muito, não quero deixar sozinho, porque eu moro em apartamento, tenho dó. Essa coisa do apartamento eu tenho dó, o apartamento é melhor do que o abrigo, tá? Mas vamos lá. Vai lá, a padrinha, faz adoção à distância. Adoção à distância, é isso aí. É isso aí. Isso precisa ser mais divulgado, precisa ser mais falado, entendeu? Precisa ser mais isso. Então, assim, a gente está caminhando para isso. Lógico, é o que você falou, é o passo de formiguinha. E tem que ir. É só continuar. E vamos embora. Claro. E vambora. É isso aí, é isso aí. O Fernando tem um projeto e eu tenho outro. Nós dois, juntaram os dois loucos, né? Por isso que nós estamos juntos aqui, nós somos as vozes dos animais, porque a gente sabe, eles não podem se defender. Então, através do jornalismo, das lives, do meu portal, do trabalho do Fernando, a gente consegue pelo menos ser uma formiguinha no meio de tanta gente que precisa de ajuda para adoção, para mostrar o que são maus tratos e assim vai. O Fernando tem um projeto de um santuário para animais idosos, porque você sabe que às vezes entra pequeno e só sai de lá quando vai embora desse mundo, né? Não tem a chance de conhecer uma família. É verdade. E eu tenho um pequeno projeto, que não é nada perto do projeto do Fernando, que eu abracei o projeto dele, a gente ainda vai tentar bater em portas, né, para isso. Esses cães que estão em abrigos, alguns têm a chance de ser treinados para ser cão-terapeuta. Também é uma chance dele conseguir. Sim. Porque o trabalho para ele não vai ser um trabalho, vai ser uma diversão. E o Fernando, sendo adestrador, ele falou, concordo com você, a sua ideia pode, né, dar certo. Então, a gente está tentando, não é vender essa ideia, mas tentar levar para frente. Olha, então, eu acho a ideia maravilhosa. Através disso, a gente pode salvar muitas vidas. Do cão idoso, que eu tenho uma cachorra idosa, eu adotei com 4 meses, porque ela não ia servir para matriz. Foi devolvida 2 vezes, por isso que eu gosto de bater nessa tecla de adoção. Hoje ela está com 12 anos, é minha companheira, minha vida, é a Jade. E tem a Safira, com 3 anos, que ia ser afogada na Guarapiranga com 32 dias. Eu também abracei a Safira, hoje está com 3 anos. Você afogou quem ia afogá-la? Oi? Você afogou quem ia afogá-la? A vontade me faltou, mas a pessoa falou, cuidado que esse camarada é perigoso. Eu falei, o que me preocupa não é só essa que eu salvei, são os outros 5 que ficaram lá, né? Quantas vezes ele vai fazer isso? É complicado, essa é a conscientização das pessoas, né? Então, se cada um tiver um projeto, tentar levar para frente, tentar ajudar, ser voluntário, vai lá um dia, você tem pet shop, pega os seus alunos, você dá aula disso, de groomer, vai lá, dá banho neles, tosa, brinca um dia, faz um dia de brincadeira, eles precisam disso. Eles são animais, mas eles sentem falta de amor, eles têm tanto para dar. Claro. Então é isso que eu imploro a todos que estão nessa live hoje. O que você der é muito para eles. É verdade, é verdade. E olha, essa história do santuário, Fernando, o projeto de vida da minha filha é um santuário de igualdade, de liberdade e de uma série de coisas. E uma das frentes que ela quer trabalhar é essa de bicho, né? E eu falo para ela, filha,
uma das certezas que eu tenho na vida é de que deu certo esse projetinho chamado Beatriz, porque você é muito melhor do que eu. Então eu não tenho a menor dúvida de que vai dar certo. E eu sou voluntário, eu brinco com ela que o único problema que ela vai ter é que eu já vou estar bem velho e vou estar ali de bengala incomodando lá no santuário, porque eu não vou perder a oportunidade de morar lá também. Este idoso também vai querer ser acolhido lá, né? Bom, o João está pedindo desculpa, está dizendo que vai ter que ir embora. João, brigadíssimo você ter vindo, querido. A live já está encerrando. Eu queria agradecer imensamente a todos que estiveram aqui. As opiniões foram várias. O pessoal dando sempre atenção aqui para a gente. Foi muito comentado. Você é uma pessoa bem querida, todo mundo elogiando. Agradeço imensamente. Agradeço a Fernanda, que ela me mandou um beijo logo no começo da live. Eu quero desejar boa sorte para você. E falar o seguinte, Fernando e Ana, que hoje nós somos um só, né, Fê? A gente é o Vídeo Dog Walker e o Portal Pet News. O que você precisar da gente, em Pet Ponto, nós estamos aqui. A gente quer fazer uma parceria do quê? O que vocês precisarem. Precisa de divulgação? Conta com a gente. Precisa de live para fazer algum estardalhaço, ou então tirar alguma coisa aqui, botar o pessoal a par? Estamos aqui. O que você precisar em prol dos animais, Red Dog Walker e Portal Pet News... Precisou de um adestrador de plantão, pode gritar para mim, tá? Eu agradeço imensamente, é recíproco. Nós estamos no mesmo barco, então se vocês precisarem de algo que eu possa ser útil, contem comigo. Adorei a ideia aqui desse projeto do santuário, vamos depois falar mais disso, pensar nisso com calma. Eu agradeço a todos que vieram aqui, estou vendo agora, eu fui lá em cima de novo, comecei a descer, a Marcinha, te amo, querida, está aqui, o Jorge e a Marcinha são meus amigos desde 1987, nós somos um trio inseparável que anda meio separado pelas circunstâncias da vida. O Rafael Lotfi está aqui, que foi um cara que eu adoro, que eu tive a oportunidade de ajudar no começo da carreira a conhecer o direito ambiental. O Kiko, que jogou rugby comigo, é um fotógrafo genial, se vocês precisarem. Muita gente bacana aqui, não vou conseguir ver todo mundo. Eu vi que o Guilherme Joffre passou por aqui. O que eu queria dizer é que essas pessoas todas vêm porque elas também estão sendo chamadas para isso, essa causa que nós já abraçamos e que eles podem e devem abraçar também. Então, para eles e para vocês, contem comigo, é a minha missão por aqui, eu estou aqui para ajudar. Eu agradeço imensamente o convite de vocês. A gente também, Werner. Obrigado. Muito obrigado. Vamos marcar qualquer hora alguma coisa, Fernanda? Vamos, calma. Fernando, Ana, meu esposo Rogério, a Tati, a gente vai bater um papo. E pode deixar que o beijo que você mandou para a Fê, eu dou já já. Gente, muito obrigada. Quinta-feira agora tem a live Portal Pet News com o pessoal do Eco. Nós vamos falar sobre tampinha. Tampinha. Para que serve tampinha? Tem tanta coisa que serve tampinha. Eu, inclusive, por falar em tampinha, eu sou posto de arrecadação, né? O meu espaço aqui é posto de arrecadação. Nossa Senhora, hoje eu cheguei lá, tinha um caminhãozinho saindo. Não tem caminhão aqui, mas tem umas 4 sacolas já cheias. Eu fiquei feliz porque assim, a gente vai acomodando e eu arrumei um espaço dentro do daycare lá para isso. E a gente vai perdendo a noção. Eu comprei uns tambores. Hoje, a hora que eu vi o caminhãozinho, estava o menino carregando, o caminhãozinho saindo, aquele monte, eu falei pro Igor, é tudo daqui? Ele falou, é tudo daqui. Eu falei, puta, meu, graças a Deus. Que a gente limpa o nosso planeta, né, e ajuda de um outro lado. Então, vai ser eu vou dar aula na quinta, mas eu vou correr para assistir. Fechado, beleza. Fechada. Obrigada, pessoal. Uma boa noite. Obrigada, pessoal. Obrigada, Werner. Até quinta-feira. Obrigada, Fê. Obrigada, Werner. Beijo grande. Beijos. Tchau, tchau. Beijo, pessoal.